Gênesis 32, 24 ao 30. Amém? Diz assim: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Amém. Estaremos conversando hoje para famílias. Estaremos conversando hoje com famílias. Eu convido você a olhar para essa história e se lembrar da família de Jacó. A família que havia passado Abraão, Isaque, Jacó. E a família que o próprio Jacó formou com as suas mulheres. Com base nessa história, eu queria trazer algumas lições preciosas. Até porque muitos de nós temos vivido, talvez, como Jacó viveu um dia. Talvez a gente tenha participado, presenciado, ou até mesmo sido protagonista de algumas situações que são comuns a Jacó. A gente vai compreender todo esse contexto para a gente perceber o poder de Deus na vida do Jacó. Consequentemente, o poder de Deus na nossa vida. Eu quero falar hoje sobre recomeçar. Na verdade, é um convite ao recomeço. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você fez, eu não sei o que você está pensando, mas nesta noite temos um convite para te fazer. Um convite ao recomeço. Até porque recomeços são muito difíceis, não são? São difíceis. Em muitos momentos a gente nem quer recomeçar, não quer mudanças. A gente fica restrito ou acomodado naquilo ou naquela maneira como nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque recomeços exigem superação, existe reconciliação, existe fazer algo novo ou de novo. Recomeços são dolorosos. Recomeços nos leva ao cansaço. Poxa, eu fiz até aqui, tenho que fazer tudo de novo. Recomeços, muitas vezes, é por conta de frustrações e decepções. E isso dói demais, principalmente quando nós somos orgulhosos. Recomeços são fundamentais na família, porque em uma vida inteira, a gente vivencia muitos altos e baixos, muitos momentos difíceis. Nós vimos aqui um recomeço. Mário César, vários recomeços. Mário César deu um testemunho. O momento em que ele decidiu entender, ouvir, atender o chamado
de ser um discípulo de Jesus, ele recomeçou. Só que com certeza não foi fácil. A sua vida é um motivo, é um modelo, é um exemplo de recomeços. Recomeços trazem angústias, recomeços trazem ou lembram frustrações, recomeços simbolizam, às vezes, decepções. E, lamentavelmente, poucas pessoas aceitam o desafio de recomeçar. Sei lá, eu te decepcionei, te desapontei. Mas eu voltei atrás, me arrependi, pedi perdão, tentei uma reconciliação, mas você, decepcionado comigo, decide não aceitar esse recomeço, decide não aceitar um novo viver, uma nova maneira de encarar a vida. Porém, a fé cristã, ela é cheia de recomeços. A fé cristã, ela é totalmente impregnada de recomeços. O apóstolo Paulo vai falar para a igreja em Corinto, foi falado aqui também pelo nosso irmão Mário César. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz o quê? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, um recomeço, algo diferente. A fé cristã está totalmente impregnada, marcada pelas experiências de um recomeço. A conversão é um novo nascimento. Jacó vem nesta noite nos ensinar a recomeçar. E eu quero iniciar falando sobre por que Jacó. Volta um pouco no texto que nós lemos, vai para Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versos 25 e 22 e 26, diz assim, se eu enxergar. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Esse contexto aqui vai estar falando sobre o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. O Esaú nasceu primeiro, o Esaú saiu primeiro. Como ele saiu primeiro, ele era o primogênito, óbvio. E o primogênito tinha algumas vantagens, alguns privilégios. O texto vai dizer que ele foi chamado de Jacó, porque o segundo foi chamado de Jacó, porque ele saiu agarrado no pé do primeiro. A interpretação é de que ele queria ser o primeiro para poder se valer dos benefícios. Jacó significa enganador, suplantador, aquele que engana, aquele que trapaceia. Estão comigo? Jacó significa enganador. Ele recebeu esse nome porque esse nome significava ou significa a personalidade do próprio. Vocês sabem que antigamente os nomes eram dados quando nascia. Por exemplo, Esaú. Foi chamado de Esaú por quê? O texto acabou de dizer para a gente. Porque ele era ruivo e muito pelo. Esaú. E como ele nasceu agarrado nos pés ou no calcanhar do seu irmão, tentando tirar os benefícios, ele foi chamado de enganador. Mas não somente isso. Ainda no versículo 25, aí do versos 29 em diante, vai dizer assim, ó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dá-me um pouco desse guisado vermelho.
estou faminto, estou morrendo de fome. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o teu direito de filho mais velho. Ele se aproveitava, era mala mesmo, sem vergonha. Se aproveitava de tudo. Cada situação que ele podia, ele tirava um pouquinho. Ele não queria perder nada. Jacó, enganador, desde o nascimento e ao longo da sua vida. Ele traiu, ele enganou seu irmão, ele comprou um direito porque o irmão estava com fome. Já se viu isso, gente? Com fome. Aí ele falou, beleza, eu te dou aqui o ovo cozido, mas se você me vender os seus direitos de filho mais velho. Além disso, o Jacó, ele se aproveitou de um momento de cegueira do seu pai já velho, cansado, já sabendo que estava próximo da morte, não enxergava mais. O Jacó se aproveitou para dar o golpe também no seu pai. Já tinha dado o golpe no seu irmão, agora ele dá o golpe no seu pai. Gênesis 27, versos 19, diz assim, vocês conhecem a história que o Isaac, pai de Jacó, estava cego, cansado, chamou o Esaú e falou, meu filho, vai lá, pega uma caça, prepara um prato bacana para mim, que eu vou te abençoar diante de Deus. Diante do Senhor eu vou te abençoar para que você herde tudo. Para de fato você aproveitar o seu direito. A mãe de Jacó ouviu a história, chamou Jacó e falou, filho, aconteceu assim, 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 vai lá no campo, pega os animais, que eu dou um jeitinho para você levar para o seu pai. Olha o que é que vai dizer no versículo 12, só para a gente entender que ele sabia o que estava fazendo. Olha no versículo 12. E se meu pai me apalpar, ele vai perceber que eu estou tentando enganá-lo. Porque, vocês lembram? Esaú era peludo, né? Desde nascido. Se o pai dele, que não enxerga, pegasse nele, ia perceber que Jacó, que não era peludo, não era o seu filho. Aliás, era o seu filho, mas não era o seu primogênito, não era o Esaú. Versículo 12, aí vai dizer, fazendo dele um tolo, em vez de bênção, ele vai me amaldiçoar. Quer dizer, ele sabia que estava enganando. Versículo 19. Jacó disse, Saul, sou Saul, sou Esaú. Quem me conhece sabe que eu não enxergo muito não, viu? Igual o Jacó, ou Isaac. Estou brincando, Deus me livre. Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Volta no versículo 18 aí, vai, no versículo 18. Olha o que ele está dizendo aí no versículo 18. O Isaac fala o seguinte, quem é você? Quem é seu nome? Qual é o seu nome? Não é isso que tem aí? No versículo 18. O Isaac fala, quem é você? Quem é você? Anota isso, tá? Quem é você? Anota isso, quem é você? Aí no versículo 19, Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma o que eu cacei para que venha me abençoar. Versículo 24. Isaac perguntou outra vez, você é mesmo meu filho Esaú? Guarda isso, tá? Em outras palavras, quem é você? Qual é teu nome? Aí ele responde o quê? Sim, eu sou Esaú. O camarada, Jacó, tinha um comportamento meio coisado, não tinha não? Tentou enganar o irmão desde o nascimento, se beneficiando dos direitos do camarada, enganando o seu próprio pai, gente. O enganador, suplantador, traidor, Jacó, estava preparando um caminho terrível de morte. Por isso, ele foi chamado Jacó, porque ele era enganador.
Só que aí chega o capítulo 32 que nós lemos. E nós percebemos que na vida de Jacó existe algo extraordinário. Um recomeço. Jacó tem um encontro real e verdadeiro com Deus eterno. Eu não sei como é a sua vida, como está a sua vida, como você está no seio familiar, como é a comunhão e os relacionamentos. Mas eu te digo que a partir do momento que você tem o encontro real e verdadeiro com Deus, existe um recomeço de restauração na sua família. Pastor, quando é preciso, quando é necessário recomeçar? Gênesis capítulo 32, versículos 10 e 11, vai dar um norte para a gente. O Jacó, ele mentiu para seu pai, ele enganou seu irmão, mas ele não conseguiu apagar essa angústia, essa chama terrível no seu coração de culpa, um sentimento de culpa. Olha o que é que vai dizer o versículo 10 e o versículo 11 de Gênesis 32. Se eu enxergar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Olha a oração do Jacó. Livra-me, rogo-te, Senhor, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pastor, quando eu devo recomeçar? Você pode olhar para dentro de si nesse momento, agora, olha para si, olha para a sua vida, olha para o seu coração. Como está o teu relacionamento com os teus, tua esposa? Como está o teu relacionamento com os teus filhos? Como você tem vivido? Tem sentimento de culpa? Ah, pastor, não tenho não. Tá, mas existe alguma coisa que você percebe que fez, que desagradou e que poderia melhorar? Os anos se passaram, mas o tempo não conseguiu apagar do coração de Jacó esse drama existencial vivido. Muita coisa aconteceu em 4, 5, 7 versículos, muita coisa, 5 capítulos, muita coisa aconteceu, mas o tempo não apagou esse drama existencial, essa luta interna que Jacó tinha. Ele sabia que tinha errado, que tinha traído, ele sabia que estava caminhando de forma errada, agiu de forma terrível. E essa crise de Jacó com Esaú ainda estava acesa no seu coração. Ele fala aqui em oração, isso aqui foi uma oração, versos 10 e 11. Ele fala assim: eu não sou digno não, Senhor. Eu traí o pessoal e o Senhor me abençoou pra caramba. Me livra das mãos do meu irmão, porque eu o traí, porque eu agi de forma errada. Agora, o Jacó vai precisar voltar para se reencontrar com Esaú. E o medo, a culpa, o sentimento de ansiedade, as crises assolam o seu coração. Nesse momento, o Jacó precisa olhar no espelho da sua própria alma e contemplar de fato quem ele era. Não dá mais para fugir. Chega um momento em que você sabe o que você tem feito de errado, que tem atrapalhado os relacionamentos, as vidas. Você sabe o quanto tem agido de forma ruim, por mais simples que seja, mas a gente sabe, o meu coração sabe, o quanto eu estou errando diante da minha família. Eu sei quando eu estou agindo de forma terrível, quando eu estou agindo de forma
a desestabilizar os meus filhos, os meus relacionamentos, a minha família. Penso que assim como eu, você também sabe. Por isso que eu acho importante fazermos esse exercício de olhar para nós mesmos, para dentro de si, para as situações, os relacionamentos, para as nossas crises. Jacó olhou no espelho da sua alma e descobriu o que ele já sabia: sou um enganador, sou um suplantador. É nesse momento, quando a gente coloca a mão na consciência e percebe o quanto está errando. Tudo bem, talvez você não tenha traído, talvez eu não tenha mentido para o meu pai, para o meu irmão, mas alguma coisa eu posso ter feito, e fiz com certeza, que desagradou, que atrapalhou o meu relacionamento com minha esposa, meus filhos, minha família. Naquele exato momento, eu percebi, cara, preciso tomar uma atitude e recomeçar. Preciso mudar o meu jeito de ser. Preciso ter uma nova atitude. Gênesis 32, versículos 24 a 30, vai me ensinar a viver um recomeço. Quer vir comigo nessa jornada? Bora? Vivendo um recomeço. Versículo 24, diz assim, só no começo do versículo: e Jacó ficou o quê? Sozinho. Com quem? Com Deus. No momento do recomeço, no instante em que eu percebo que preciso tomar uma nova vida, eu preciso tirar todas as distrações. Pastor, o que seriam as distrações? Aquilo que te impede de conversar verdadeiramente, abrir o seu coração para falar com aquele que cuida de nós. O que é que está te impedindo de ficar a sós com Deus? O que é que está te impedindo de ter uma intimidade, uma palavra verdadeira, de abrir o seu coração? O que é que te impede? Tira isso. Afasta isso. Fica em sintonia com o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Desfruta da comunhão de Deus. Faz o seguinte. Faz só um teste. Pastor, é o seguinte, eu não... nem te conheço, macho. Por que eu vou te obedecer, ou te ouvir, ou te... Faz contigo esse teste. Passa aí um mês só, em sintonia com Deus. Só você e Ele. Tira as distrações. Reserva um tempo para conversar com Ele, para abrir o teu coração. Para falar de verdade, o que você sente, o que você tem feito, o que você precisa, o que você deseja. Desfruta da comunhão com Deus. Para o bem da tua família, para o teu bem. Pastor, eu sou crente há muito tempo, pastor. Pastor, mas minha família aqui, está todo mundo vendo que está bem, pastor. Só você sabe se está bem ou não. Não interessa o que o outro vai dizer. Você sabe se está bem ou se não está. E eu não estou falando aqui com homens, não. Estou falando aqui com homens, mulheres, pais, filhos, netos, esposos, esposas. Você sabe o quanto tem atrapalhado esse relacionamento. Gente, o relacionamento é tudo. É tudo numa família. Comunicação, relacionamento. Então você sabe. Desfruta da comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque isso é um privilégio. Privilégio você passar tempo meditando na palavra de Deus, conversando com Deus, sabendo que Ele está te ouvindo. Medita na palavra, busca a face de Deus, conversa com Deus fiel. Ele é fiel. Ele sabe e quer o melhor para mim e para você.
Sabe esse encontro? Jacó estava indo para onde? Encontrar com o irmão. Só que entre uma coisa e outra, ele buscou a face de Deus, abriu seu coração, aqui ele encontrou o Deus eterno. Sabe por que ele encontrou aqui? Porque esse encontro de Jacó com Deus não podia ser adiado. E eu vou falar. É hoje que tu precisa se encontrar com Deus. Não dá para esperar mais. As coisas estão desmoronando. É hoje que tu precisa se consertar com o Papai do céu. Ouvir a voz dele, abrir o teu coração. Falar de verdade o que tu precisa para voltar a ter um relacionamento. Ter as bênçãos de Deus, ter tudo o que Deus pode dar, não é o suficiente. Jacó falou aqui, Senhor, é muita bondade. Eu saí só com o meu cajado, o Senhor me deu servos, servas, animais, terras. Não adianta ter bênção de Deus não, se você não tem experiência pessoal, profunda e verdadeira com o próprio Deus. Isso é que faz a diferença na família. É isso que faz. Sabe por quê? Porque Deus quer o teu coração. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer te abençoar. Mas a gente não deixa. A gente fica tentando impedir, fica tentando fazer as coisas do nosso jeito. Quando eu percebi isso, eu percebi também que seria preciso eu mudar. E se eu não mudasse, Deus ia lutar comigo, até me conquistar. Talvez, você pode não ter percebido, mas Ele já lutou contigo. Ele já falou, Ele já disse, já mandou gente na tua casa, já falou ao teu coração, já brigou contigo. Ele não vai abrir mão de você. Pronto, falei. Ele não vai abrir mão de você. Foi assim comigo. Foi assim com muitos de nós. Coração duro, difícil, mas Ele não abre mão, porque Ele tem propósito nas famílias. Deus não desiste, apesar da resistência de Jacó. Quer ver uma coisa? Versículo 24, diz assim, na continuação, ele ficou sozinho com Deus. Então, veio um homem que se pôs a lutar com ele, até o amanhecer. Foi a noite todinha. Foi a noite todinha. Ele não queria abrir mão, não, sou eu. A culpa é dele, a culpa é dela. Eu não faço nada. E brigando, e teimando, e resistindo. Ele não queria entregar os pontos. Mas Deus não desistiu. Ele queria continuar sendo enganador, sendo suplantador. Mas Deus não queria mais isso para ele. Porque ele sabia o quanto era doloroso, o quanto era ruim para ele e para a família, para o relacionamento, no caso, para o seu irmão, Esaú. Pastor, mas ele é muito difícil, ela é muito difícil, o coração é duro. Jacó também era complicado. Jacó era complicado, era duro, era difícil, coração terrível. Se Deus está lutando com você, se Deus está alertando você, se for nessa pregação, se for no louvor, se for hoje à tarde alguém que falou com você, chamando a sua atenção, um telefonema, uma mensagem, Deus está lutando com você. E não somente isso. Ele coloca intercessores. Aqui tem um exército de intercessores. Não é só um soldado não, viu, irmão José? Aqui tem vários soldados intercedendo por você. Muita gente. Deus não desiste. Escute a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Versículo 25. Continua a experiência de Jacó ao recomeço.
Deus fere Jacó, para não perder Jacó para sempre. Versículo 25 diz assim, ó. Aí é, macho, tá bom. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, que o cabo era coisado mesmo, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Deus deixou Jacó aleijado, para que Jacó não fosse condenado para sempre, porque Deus não desiste dos seus. Infelizmente para Jacó, ele precisou receber essa lapada de Deus. Porque ele teimou, porque ele insistiu, porque ele não queria. Deus foi até o final, até as últimas consequências para resgatar a vida de Jacó. O método que Deus usou com Jacó, já usou com muitos de nós também. E é por isso que a gente fala, escuta a voz de Deus, para que não chegue, né, a essas últimas consequências. Pastor, você está me amedrontando. Não, não é a ideia não, porque nós sabemos do Deus que nós servimos. O que nós queremos é que a sua família seja cada vez mais abençoada, porque este é o propósito de Deus para a família. Se arrependa, volte atrás, recomece. Recomece. Versículo 26 vai dizer assim, ó. Se eu enxergar. Então o homem disse, deixe-me ir. Lhe respondeu, mas Jacó lhe respondeu, não. Então, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó reconheceu sua necessidade em Deus. Recomeço, tem um trajeto até Jacó reconhecer, de fato, eu preciso desse Deus. Não vai-te embora, não vai embora agora, porque eu preciso do Senhor, me abençoa. Eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Vou repetir o que eu falei. Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha família, Jacó tinha gado, terra, tinha até saúde, embora já tivesse aleijado. Mas agora ele quer Deus. Ele quer Deus. Nada preenche o lugar de Deus no seu coração. Você pode ter tudo, você pode ter todos. Se não tiver Deus, não vai adiantar. A maior necessidade de Jacó era Deus. Jacó sem Deus era nada. Nada. Tinha dinheiro, tinha isso, tinha aquilo, mas sem Deus ele não tinha nada. O texto vai dizer, lá em Gênesis 20, esqueci, em 20 alguma coisa. Deus falando com Jacó, Jacó, sai daí, porque eu sou o Deus de Abraão, teu pai, diz a minha versão, embora seja avô, e de Isaac. Sabe o que isso quer dizer? Que filho de crente, neto de crente, precisa ter intimidade com Deus. Esposo de crente, esposa de crente, tem que ter intimidade com Deus. Não é a esposa, o esposo, o pai, o avô, o filho, que vai ser crente por mim ou por você, não. Nós precisamos buscar a face de Deus. Temos que ter essa intimidade. Jacó agora tem pressa. Ele quer ser transformado. Ele percebeu que não tem mais outra saída. E ele ora com intensidade. Ele ora com senso de urgência. No nome santo de Jesus Cristo. Se você percebe que a sua família precisa de você, e que você precisa estar bem com a tua família, e que somente Deus é a saída, ora hoje, intensamente e fervorosamente, pedindo, Senhor, me ajuda. Versículo 27 diz assim, ó. 27. O homem lhe perguntou o quê? O quê? Qual o teu nome? Vocês se lembram lá de Gênesis 27, 18?
Vou ler de novo, né? Gênesis 27, 18 e 19 e 24. Diz assim, 27. Deus é lindo demais, eu acho é pouco. Olha o que Deus vai dizer aqui, ó. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis 27, 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. O pai respondeu: sim, meu filho, quem é você? E ele falou o quê? Eu sou Esaú. Mentindo, não foi? Sem vergonha? Pois é. Versículo 19. Versículo 24 agora. De novo, né? Quem é você? Só que Deus é tão poderoso, tão extraordinário, que essa pergunta do anjo para Jacó, quem é você? Não era uma pergunta qualquer, era: confessa o teu pecado. Sabe aquela mentirinha lá atrás? Simples, boba, mas que destruiu a tua vida, que fez com que você trouxesse no coração essa crise. Chegou a hora. Como é teu nome, hein? O que é que ele responde? Jacó. Aquilo era uma confissão. Jacó podia ser uma nova criatura, mas ele precisava reconhecer: eu sou enganador e preciso de restauração. É lindo ou não é o nosso Deus? Quem é você? Meu filho. Eu sou Esaú, pai. Quem é tu, macho? Fala a verdade. Sou enganador, Senhor. Preciso de restauração. Jacó foi honesto com Deus. Agora Deus pode agir. Seja honesto com Deus. Abra o teu coração sinceramente e deixa Deus agir na tua vida. Quem é você na família? Que tipo de crise você tem arrastado no seu coração? Que tipo de atitude você tem tomado e atrapalhado os relacionamentos? Confessa hoje no nome de Jesus Cristo, porque chegou a hora do recomeço. Chegou a hora do recomeço. Versículo 28 e 30, para finalizar, diz assim: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. O 30, mas ele respondeu: por que você perguntou meu nome? O abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque disse: vi Deus face a face e não morri. Até esse encontro extraordinário, tremendo, especial, Deus era apenas o Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. A partir daqui, ele passou a ser o Deus de Israel. O Deus de Israel. Jacó vê Deus face a face, Jacó tem seus pecados perdoados, Jacó tem a alma liberta, Jacó tem seu coração transformado, Jacó tem sua vida salva, tudo se fez novo na vida de Jacó. Posso concluir? Capítulo 33 de Gênesis. Eu louvo a Deus por esta palavra. Versículos 1, 2, 3 e 4 diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Versículo 4. Mas Esaú correu ao seu encontro, o abraçou no seu pescoço
e o beijou. Chegou a hora do recomeço na tua vida, na tua família, na tua casa e no teu lar. É preciso reconhecer, confessar o seu pecado. E eu não falo pecado, eu digo pecado, aquilo que impede você de viver uma vida íntegra, com família, em família. É tão maravilhoso, gente, é tão especial, gente. E o resultado é esse aqui, ó. Eu tinha medo da minha família, dos relacionamentos, eu tinha medo do que ia acontecer. O que aconteceu foi extraordinário. O Esaú, que havia sido enganado, perdoou. Abraçou e beijou, perdoando, porque foi Deus quem preparou esse negócio. Em nome de Jesus Cristo, chegou a hora do recomeço no seu lar. Fica de pé, que eu quero orar por você. Eu queria fazer um convite. Você que tem vivido dias difíceis na sua família, você que tem vivido momentos delicados na família, que reconhece que precisa dessa restauração na família, vem aqui à frente, deixa eu orar por ti. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Eu tenho certeza que Deus quer restaurar a tua família, a tua casa, o teu lar. Vem aqui à frente. Vem cá, deixa eu orar por ti. Deixa eu olhar pela tua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o que Ele deseja, da maneira que Ele deseja. Vem aqui à frente. Apresenta o teu lar. Apresenta o teu lar. Você que tem alguma dificuldade nos relacionamentos, em casa, no lar, e sabe que precisa de restauração, a hora é agora. Chegou a hora do recomeço. Chegou a hora do recomeço. Amém. Amém. Vem mais, vem, pode vir. Com sinceridade, tá? Vem com sinceridade, sabendo que pode confiar no Deus eterno, que Ele é poderoso para fazer. Vem aqui à frente, eu quero orar por ti. Meu Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua palavra que restaura. Glorificamos o Teu nome pelo Teu cuidado sobre as vidas e famílias, Senhor. Paizinho, pessoas aqui neste lugar estão dizendo: eu quero recomeçar. Eu quero um novo relacionamento com os meus familiares. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, vem agora restaurar os casamentos, relacionamentos entre pai e filhos, famílias sendo restauradas, Senhor. Meu Pai, atende esse clamor agora, Jesus. Ouve essa oração de desespero. Papai, toca nesse coração e transforma. Tira, Senhor Deus, a angústia, a dor, o sofrimento, as crises, a ansiedade, a dor. Meu Pai, traz esse homem de volta para os teus caminhos, para o teu lar, Jesus. Para o seio da família, Pai, no nome de Jesus Cristo, restaura, transforma. Opera o teu milagre, Senhor. Essas vidas confiam e acreditam no teu poder, e nós te pedimos: faz a tua obra pelas famílias, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelos corações que foram tocados e impactados nessa noite. Nós vamos contemplar vários outros testemunhos aqui de famílias restauradas pelo Senhor Jesus. Porque houve um recomeço. Porque alguém decidiu dar um passo a mais em busca da libertação, transformação. Obrigado, Jesus. Obrigado por não desistir de cada um de nós. Nos ajuda para o teu louvor, a tua honra e a tua glória. Amém.